Existe uma frase na Bíblia que Jesus repetiu mais do que qualquer outra durante todo o seu ministério. Mais do que arrependei-vos. Mais do que o reino dos céus está próximo. Uma frase que aparece nos evangelhos como se fosse um carimbo, como se fosse uma senha, como se fosse um aviso. E a maioria das pessoas que a lê passa direto, sem parar, sem questionar, sem perceber o peso do que está escrito ali. Mateus capítulo 11, versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Simples assim. Aparentemente. Mas essa frase não é simples. Nunca foi. E quando você entender o que Jesus estava realmente dizendo naquele momento, você nunca mais vai conseguir ler ela do mesmo jeito. Porque há uma camada por baixo dessa frase que a maioria das traduções não consegue capturar. Há uma tensão escondida dentro dessas palavras que muda tudo o que você pensa que sabe sobre como Deus fala com os seres humanos. E o problema não é a frase em si. O problema é o que ela pressupõe. Pensa comigo. Se Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ele está assumindo que nem todo mundo que está ouvindo está de fato ouvindo. Ele está dizendo que existe uma diferença entre o som que entra pelo ouvido físico e o entendimento que penetra no coração. Ele está distinguindo dois tipos de pessoas que podem estar no mesmo lugar, escutando as mesmas palavras e saindo completamente diferentes uma da outra. Isso é perturbador, porque significa que você pode estar dentro de uma igreja, pode ter crescido lendo a Bíblia, pode saber o nome de todos os livros do Novo Testamento, pode orar todos os dias, e ainda assim, essa frase de Jesus pode estar sendo dita para você agora mesmo. Não como elogio, como aviso. Mas antes de ir fundo nessa direção, precisa entender onde essa frase aparece. Porque o contexto de Mateus, capítulo 11, é um dos mais intensos de todo o Evangelho. E a maioria das pessoas ignora completamente o que Jesus estava dizendo antes de pronunciar essas palavras. João Batista estava na prisão. Pensa no peso disso. O homem que havia sido chamado de maior entre os nascidos de mulher. O profeta que apontou para Jesus e disse, Eis o Cordeiro de Deus. O homem que viveu no deserto, que comeu gafanhotos, que não dobrou o joelho diante de ninguém, estava agora dentro de uma cela de Herodes, esperando uma sentença que ele provavelmente já sabia qual seria. E de dentro da prisão, João manda mensageiros a Jesus com uma pergunta. Uma única pergunta. És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Essa pergunta machuca quando você entende o que está por baixo dela. João não estava tendo um momento filosófico casual. João estava sozinho. João estava preso. João estava com medo. E o homem que ele havia anunciado ao mundo inteiro, o homem pelo qual ele havia dedicado toda a sua vida, aparentemente não estava fazendo exatamente o que João esperava que o Messias fizesse. E Jesus responde. Mas a resposta de Jesus não é o que você esperaria. Ele não manda uma mensagem de conforto. Ele não explica sua estratégia. Ele lista o que está acontecendo. Os cegos enxergam, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem a boa notícia. E então ele diz algo perturbador. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Bem-aventurado aquele que não tropeça por causa de mim. Esse verso quase nunca é pregado, quase nunca é discutido. Mas está ali, e ele revela uma realidade que Jesus conhecia profundamente. Havia pessoas que veriam tudo o que ele estava fazendo, ouviriam tudo o que ele estava dizendo, e ainda assim tropeçariam. Ainda assim sairiam ofendidas. Ainda assim iriam embora sem entender. Depois disso, Jesus começa a falar com a multidão sobre João.
E aqui o ritmo muda completamente. Ele faz 3 perguntas seguidas. O que saístes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não. Então o que saístes ver? Um homem vestido de roupas finas? Não. Então o que saístes ver? Um profeta? Sim. E mais do que profeta. Jesus eleva João a uma posição extraordinária. O mensageiro enviado à frente. O maior entre os nascidos de mulher. Palavras que, no mundo do primeiro século, soariam como a mais alta honra que alguém poderia receber. E então, logo em seguida, ele fala sobre os que resistem. Os que ouviram João e disseram que ele tinha demônio, porque não comia nem bebia. Os que ouviram Jesus e disseram que ele era comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Qualquer coisa que viesse do céu, eles encontravam um jeito de rejeitar. A geração era como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas: tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentos e não chorastes. Nada satisfazia. E é exatamente depois de tudo isso que Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora você entende o contexto. Ele não está dizendo isso numa conversa tranquila. Ele está dizendo isso depois de apontar para uma geração inteira que tinha os 2 ouvidos abertos e ainda assim não escutava nada. Uma geração que rejeitou João e rejeitou Jesus usando argumentos completamente opostos. E é nesse momento que a frase explode de significado. No grego original, a frase é esta: Hoechon ota aquen aqueto. Literalmente, o que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O verbo aquen aparece 2 vezes ali. A primeira vez no infinitivo, como capacidade. A segunda vez no imperativo, como comando. E essa distinção não é acidental. Ela está dizendo que há um tipo de audição que é capacidade biológica, e há outro tipo de audição que é ato de vontade. O primeiro qualquer ser humano tem. O segundo é uma escolha. Mas vai mais fundo do que isso. No mundo hebraico, ouvir nunca era apenas uma função sensorial. O verbo hebraico shema, que aparece ao longo de todo o Antigo Testamento, significa ouvir, escutar, entender e obedecer ao mesmo tempo. É um verbo que carrega 4 dimensões numa única palavra. Quando Deus diz Shema Israel, no Deuteronômio, ele não está pedindo para o povo simplesmente perceber o som. Ele está pedindo uma resposta total, uma entrega, uma transformação que começa nos ouvidos e termina na vida. E Jesus, que era judeu, que pensava em hebraico mesmo quando falava em aramaico, que conhecia as escrituras de cor, estava usando essa mesma tradição quando dizia: quem tem ouvidos para ouvir. Ele estava dizendo: quem está disposto a deixar que o que eu digo mude quem você é, esse que preste atenção. Isso é diferente. Completamente diferente de presta atenção porque vou falar algo importante. Ele não está pedindo concentração. Ele está pedindo abertura. Está pedindo uma espécie de vulnerabilidade que a maioria das pessoas não está disposta a ter. Porque ouvir, no sentido bíblico profundo, implica risco. Implica a possibilidade de que o que você vai escutar vai exigir de você algo que você não queria dar. Vai mexer em algo que você preferia que ficasse quieto. Vai iluminar um canto que você havia deliberadamente deixado no escuro. E é por isso que tanta gente ouve sem ouvir. Não por falta de inteligência, não por falta de Bíblia, não por falta de sermão, por medo. Isaías 6 é um dos capítulos mais pesados de todo o Antigo Testamento. E é também um dos mais citados por Jesus. Nele, o profeta recebe uma visão do trono de Deus. Vê os serafins. Escuta o Santo, Santo, Santo. E imediatamente se desfaz. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de lábios impuros. A primeira coisa que acontece quando alguém realmente vê Deus não é paz, é colapso. Mas aí vem o ponto. Depois que Isaías é purificado, Deus diz algo inesperado. Ele diz que o profeta vai falar ao povo, e que o povo vai ouvir, mas não vai entender. Vai ver, mas não vai perceber. Que os corações do povo estão endurecidos, os ouvidos pesados, os olhos fechados. Não como punição casual, como consequência de uma escolha repetida de rejeitar a voz de Deus até o ponto em que o coração perde a capacidade de responder. É um versículo que incomoda profundamente qualquer leitor honesto, porque ele sugere que o endurecimento do coração não é apenas algo que acontece com pessoas obviamente más. Ele acontece gradualmente, imperceptivelmente, em pessoas religiosas, em pessoas que frequentam templos, em pessoas que leem as Escrituras, mas que toda vez que a palavra de Deus bate na porta de algo que elas não querem mudar, elas fecham um pouco mais esse lugar específico. E Jesus cita Isaías 6 em Mateus 13. Logo depois de explicar por que fala em parábolas. Os discípulos perguntam: por que falas em parábolas? E a resposta de Jesus é devastadora. Porque a eles foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não foi dado, porque a quem tem, mais será dado. E a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Portanto, falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Isso não é crueldade, isso é diagnóstico. Jesus não esconde a verdade para punir as pessoas. Ele fala em parábolas porque a parábola é como uma fechadura especial. Quem tem a chave, entra. Quem não tem a chave, olha para a porta e não entende o que está à sua frente. E a chave não é inteligência, não é educação teológica. A chave é a disposição de ouvir com humildade, com abertura, com a coragem de deixar que a palavra faça o que ela quer fazer. Agora pensa no que Jesus estava enfrentando em Mateus capítulo 11. Ele havia feito milagres nas cidades de Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Não pequenos, grandes. O tipo de coisa que parava qualquer pessoa que tivesse um coração minimamente aberto. E essas cidades, que tinham visto mais do que qualquer outra, que tinham a vantagem de estar do lado de fora, de poder ver, de poder tocar, de poder perguntar diretamente, essas cidades não se arrependeram. E Jesus diz algo que gelaria o sangue de qualquer judeu devoto daquela época. Se os milagres que foram feitos em ti tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, elas há muito tempo se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Tiro e Sidom eram cidades gentias, pagãs. As cidades que os judeus consideravam completamente fora do alcance da graça de Deus. E Jesus está dizendo que essas cidades, se tivessem visto o que Corazim e Betsaída viram, teriam respondido melhor. Que o paganismo explícito é menos perigoso do que a religiosidade que blinda o coração. E Cafarnaum, a cidade onde Jesus havia baseado seu ministério. A cidade que havia recebido mais do que qualquer outra. Tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Descerás até o Hades. Nenhuma quantidade de exposição à verdade garante que o coração vai ouvir. Nenhuma. E é essa realidade perturbadora que está vibrando por baixo da frase: quem tem ouvidos para ouvir. Jesus a está dizendo para uma multidão que já havia visto, que já havia escutado, que já havia estado presente, e que mesmo assim, em grande parte, não havia ouvido de verdade. Mas agora precisa ir para outro nível dessa frase, porque tem uma dimensão dela que quase nunca é discutida. No livro do Apocalipse, a frase "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas" aparece 7 vezes. 7. Uma para cada carta às 7 igrejas. E em cada uma delas, o contexto é diferente.
Éfeso perdeu o primeiro amor. Esmirna está prestes a sofrer perseguição. Pérgamo tolerou doutrinas falsas. Tiatira suportou uma falsa profetisa. Sardes tem reputação de estar viva, mas está morta. Filadélfia tem pouca força, mas manteve a palavra. Laodiceia está morna e pensa que é rica, mas está nua. 7 situações completamente diferentes. E em todas elas, a mesma frase. O que isso revela? Que ouvir não é uma habilidade que você adquire uma vez e mantém para sempre. É uma postura que precisa ser renovada constantemente, porque as condições que impedem o ouvir são diferentes para cada pessoa, para cada comunidade, para cada momento da vida. Para Éfeso, o perigo era o esfriamento do amor, que tinha se transformado em doutrina correta sem calor. Para Laodiceia, era a prosperidade que havia adormecido a consciência da necessidade. Para Esmirna, era o medo que poderia fechar os ouvidos da fé diante da ameaça. Ouvir é difícil de formas diferentes, dependendo de onde você está. E isso é importante, porque significa que a pergunta "estou ouvindo?" não é uma pergunta para fazer uma vez na vida, numa oração de conversão e nunca mais. É uma pergunta para carregar todos os dias. É uma pergunta que vai revelar coisas diferentes, dependendo da estação que você está atravessando. Às vezes, o que impede o ouvir é a dor. Quando você está machucado o suficiente, o coração levanta uma parede de proteção. E essa parede não filtra só o que fere. Ela filtra tudo. E você pode estar sentado com a Bíblia na mão, lendo as palavras. E nada chega porque a parede está no lugar. Às vezes, o que impede o ouvir é o sucesso. Quando a vida está boa, quando as coisas estão funcionando, quando você tem o suficiente para se sentir seguro, existe uma tentação silenciosa de ouvir Deus apenas como confirmação do que você já está fazendo. E o problema com ouvir para confirmar é que você nunca ouve para ser corrigido. Às vezes, o que impede é a familiaridade. Quando você conhece os textos, quando você já ouviu aquele sermão várias vezes, quando a linguagem religiosa entrou no piloto automático, você pode passar pela palavra de Deus como se passasse por uma paisagem que não te surpreende mais. As palavras entram, percorrem caminhos neurais bem estabelecidos, produzem respostas emocionais conhecidas e saem sem ter feito nada diferente. A familiaridade é talvez o maior inimigo da escuta verdadeira para pessoas que cresceram dentro da fé. E aqui chegamos num ponto que a maioria dos ensinamentos sobre Mateus, capítulo 11, versículo 15, nunca toca. O ouvir que Jesus está chamando não é passivo. Nunca foi. No mundo antigo, escutar um mestre era um ato físico de posicionamento. Os discípulos literalmente se sentavam aos pés do rabino. Não era metáfora, era postura. Era a declaração corporal de que você está abaixo, que o mestre está acima, que a sua posição nesse relacionamento é de receptor e não de avaliador. Você não estava ali para decidir se o mestre estava certo. Você estava ali para deixar que o mestre dizia reformasse você. Esse é o contexto cultural por baixo de cada vez que Jesus ensina, e as pessoas se assentam para ouvi-lo. E é o contexto por baixo de quem tem ouvidos para ouvir. Porque a diferença entre ouvir e ouvir de verdade não é uma questão de volume, não é uma questão de quantidade, é uma questão de postura interna. É a diferença entre sentar à frente de um espelho e sentar à frente de uma janela. Quando você usa as Escrituras como espelho, você busca nelas o reflexo do que você já é. Você lê os versículos que confirmam sua teologia atual, sua prática atual, seus valores atuais. E quando encontra algo que não combina, você passa rápido, ou racionaliza, ou separa para estudar depois. O texto se torna uma superfície que te devolve a imagem que você quer ver.
Quando você usa as Escrituras como janela, você está olhando para algo que está do outro lado. Algo que existe independentemente de você. Algo que tem sua própria realidade, sua própria lógica, seus próprios critérios. E sua função diante da janela não é reformar o que está do outro lado para que caiba nos seus conceitos. É deixar que a visão do que está do outro lado te reforme. Quem tem ouvidos para ouvir está convidando para a postura da janela. Jesus usa a palavra ouça no imperativo. É um comando, mas é um comando do tipo mais peculiar que existe, porque ele não pode ser cumprido por força de vontade pura. Você não consegue se forçar a ouvir da forma que Jesus está descrevendo, simplesmente decidindo ouvir. Assim como você não consegue se forçar a amar simplesmente decidindo amar. Assim como você não consegue produzir arrependimento genuíno apenas porque alguém te disse para se arrepender. Isso coloca o ouvinte numa posição de dependência. E é exatamente aí que a teologia bíblica se torna mais honesta do que qualquer esforço humano consegue ser. Em João 6, Jesus diz: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair." Em João 10 diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Em 1 Coríntios 2, Paulo escreve que o homem natural não pode receber as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não as pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Ouvir a voz de Deus não é uma habilidade que o ser humano desenvolve no seu próprio poder. É uma graça. E isso muda tudo sobre como você lê Mateus, capítulo 11, versículo 15. Porque se ouvir é graça, então o convite de Jesus não é uma competição. Não é uma prova que você passa ou reprova pelo seu esforço. É um chamado. Um chamado que reconhece que por si mesmo o ser humano está surdo para as coisas de Deus e que a única razão pela qual alguém ouve de verdade é porque Deus abriu esse ouvido. Mas aqui precisa ser muito honesto sobre algo. A graça não elimina a responsabilidade. O fato de que ouvir é dado por Deus não significa que você pode se sentar e esperar passivamente que a capacidade caia do céu. As Escrituras nunca funcionam assim. Em todo o Antigo e Novo Testamento, a graça de Deus e a responsabilidade humana coexistem numa tensão que nenhum sistema teológico consegue resolver completamente. Você ora para que Deus abra seus ouvidos. E você escolhe se sentar diante da palavra com humildade, em vez de com defesa. Você pede para ouvir, e você remove os obstáculos que você sabe que estão no caminho. Isso é o que a sabedoria bíblica parece para alguém que leva a sério, que ouvir é tanto dom quanto responsabilidade. Mateus capítulo 11 termina com uma das passagens mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas de todo o Evangelho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essas palavras vêm logo depois de tudo o que Jesus acabou de dizer sobre os que rejeitam, sobre as cidades que não se arrependeram, sobre a geração que não dança nem chora. E essa sequência não é acidental. Porque Jesus não termina com o diagnóstico. Ele termina com o convite. Depois de mostrar que há pessoas que ouvem e não ouvem, depois de mostrar a resistência da geração, depois de mostrar que a exposição à verdade não garante nada, ele abre os braços e diz: "Os que estão cansados venham, os sobrecarregados venham, e eu darei descanso." O cansaço que ele está descrevendo não é cansaço físico apenas. No contexto, ele está falando do peso do sistema religioso que havia transformado a lei de Deus numa série interminável de obrigações que esmagavam as pessoas sem nunca satisfazer o coração. Ele está falando do esgotamento de tentar merecer o que só pode ser recebido. Do peso de uma religiosidade que exige performance constante sem nunca oferecer paz real.
E o descanso que ele oferece não é a ausência de exigência. É a substituição de um jugo impossível por um jugo que foi construído sob medida para a natureza humana. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não porque Jesus não exige nada, mas porque o que ele exige está alinhado com o que o ser humano foi criado para ser. E para receber isso, você precisa ouvir. Não ouvir como auditório. Ouvir como ato de confiança. Ouvir como entrega. Ouvir como a decisão de parar de avaliar e começar a receber. De parar de usar a palavra de Deus como espelho de suas próprias convicções e deixar que ela seja janela para uma realidade que está além de você. Tem algo que Jesus faz em Mateus capítulo 11 que passa completamente despercebido na maioria das leituras. Antes de dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele diz algo sobre João Batista que é estranho o suficiente para parar qualquer leitor cuidadoso. Se quereis aceitar isto, ele próprio é o Elias que havia de vir. Se quereis aceitar isto, essa condição está ali de forma muito deliberada. Jesus está anunciando algo sobre João que tem raízes profundas na profecia de Malaquias, que havia prometido o retorno de Elias antes do grande dia do Senhor. E ele está dizendo, João cumpriu essa função, mas então acrescenta essa condicional, se você estiver disposto a aceitar. Porque Jesus condiciona uma realidade objetiva à disposição do ouvinte. Porque há verdades que só podem ser recebidas por quem está com o coração em postura certa. Não porque a verdade dependa do ouvinte para ser real. João era o Elias que havia de vir independentemente do que qualquer pessoa pensasse. Mas a capacidade de reconhecer isso, de ver a cumprir da profecia, de entender o que estava acontecendo na história, essa capacidade dependia de uma postura interna específica. E é exatamente aí que entra quem tem ouvidos para ouvir. Não é uma frase de encerramento. Não é um bordão. É a chave de interpretação de tudo o que Jesus acabou de dizer. Ele está dizendo: o que acabei de revelar sobre João, sobre esta geração, sobre o reino, isso só pode ser absorvido por quem tem esse tipo de ouvido. E se você ainda não entendeu completamente, isso não é necessariamente falta de informação. Pode ser falta de abertura. Agora precisa falar sobre o lado mais difícil de tudo isso. Porque existe um endurecimento progressivo do coração que a Bíblia descreve de uma forma que a maioria das pessoas prefere não olhar diretamente. Em Romanos 1, Paulo descreve um processo. Não uma queda repentina, um processo. Pessoas que conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus, que se tornaram vãs em seus pensamentos, que professando-se sábias, tornaram-se nécias, e Deus os entregou. Essa palavra, entregou, aparece 3 vezes no capítulo. Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Deus os entregou a paixões infames. Deus os entregou a uma mente reprovada. Isso não é punição arbitrária. É a consequência de um padrão repetido de ouvir sem ouvir, de ver sem ver, de receber a verdade e repetidamente escolher não deixar que ela faça o que ela quer fazer. Hebreus faz um aviso semelhante. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra hoje está ali com todo o peso que uma palavra pequena pode ter. Porque o autor de Hebreus sabe que o coração não endurece de uma vez. Endurece hoje. E amanhã um pouco mais. E depois de amanhã um pouco mais. Cada vez que você ouve e escolhe não responder, a próxima vez fica um pouco mais difícil. E esse é talvez o aviso mais urgente dentro de Mateus, capítulo 11, versículo 15. Não é que você não possa ouvir. É que cada vez que você escuta e fecha o coração, a capacidade de ouvir da próxima vez fica um pouco mais comprometida. Não de forma irreversível,
Pelo menos não enquanto a graça de Deus está operando, mas de forma real, de forma que acumula, de forma que eventualmente pode chegar a um ponto onde o texto de Isaías 6 começa a se aplicar de uma forma que assusta. Mas então, o que significa ter ouvidos para ouvir? Não é uma qualidade mística reservada para pessoas especialmente iluminadas. Não é um clube exclusivo de superespirituais. É a postura da criança. Em Mateus, capítulo 11, 25, logo depois da frase "Quem tem ouvidos para ouvir", Jesus faz uma oração que revela tudo. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos. A palavra grega nepioi pode ser traduzida como bebês, crianças pequenas, os sem sofisticação intelectual no sentido da sua própria autoavaliação. Não é que Deus despreza a inteligência. É que a inteligência usada como escudo, como mecanismo de avaliação e controle, como forma de manter distância segura da verdade, essa inteligência se torna um obstáculo. O pequenino não tem esse problema. Não porque seja burro, mas porque não tem nada a provar, não tem uma reputação teológica para defender, não tem uma interpretação previamente publicada que precisaria rever publicamente se mudasse de posição, não tem o orgulho do especialista que sabe demais para ser ensinado. E é esse estado, esse esvaziamento de pretensão, essa disposição de ser pequeno diante da magnitude do que Deus está revelando, que abre o ouvido. Mateus 18 vai confirmar isso de uma forma que não deixa dúvida. Os discípulos perguntam quem é o maior no reino dos céus, e Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e diz: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não vos tornardes ingênuos, não vos tornardes infantis na inteligência, mas pequenos no sentido de desprovidos de pretensão, dependentes sem vergonha, receptivos sem defesa. Esse é o ouvido que Mateus, capítulo 11, versículo 15, está chamando para a abertura. E agora o ponto que talvez seja o mais pessoal de todo esse texto. Você pode estar assistindo esse vídeo e já conhecer esse verso de Mateus, capítulo 11, versículo 15. Pode tê-lo lido dezenas de vezes. Pode inclusive ter pregado sobre ele. E ainda assim, neste momento, enquanto você está aqui, pode haver algo específico que Deus está tentando dizer para você que você está desviando. Não intencionalmente. Não com má vontade. Mas porque esse algo específico é exatamente aquele canto que você deliberadamente deixou fora do alcance da palavra. Pode ser um relacionamento, pode ser uma decisão financeira, pode ser um padrão de comportamento que você sabe que está errado, mas que se tornou confortável demais para mexer. Pode ser uma amargura que você guardou tão bem que já não parece amargura. Parece apenas a forma como as coisas são. Pode ser orgulho disfarçado de convicção, pode ser medo disfarçado de prudência. A frase de Jesus não é genérica, ela nunca é. Quando ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ele está falando para a situação específica de cada pessoa que está diante dele. Para a multidão que havia rejeitado João. Para os discípulos que às vezes entendiam e às vezes não entendiam. Para você, agora, com a sua história, com o seu ponto específico de resistência, com o seu lugar exato em que a palavra de Deus está batendo e você está desviando. A pergunta não é, sou espiritualmente suficiente para ouvir? A pergunta é, há algo que estou recusando a ouvir agora mesmo? E se houver, a graça de Mateus, capítulo 11, não é o julgamento que você pode estar esperando. A graça é o convite que vem logo depois. Vinde a mim, todos os que estáis cansados.
Porque ouvir de verdade não começa com força. Começa com a honestidade de admitir que você está cansado de não ouvir, que o peso de desviar é maior do que imaginava, que há um lugar em você que está com fome de uma voz que diz a verdade e que ainda assim não te abandona. No final do livro do Apocalipse, depois de todas as visões, depois dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, depois do dragão e da besta e da batalha final, e do trono branco e da Nova Jerusalém, o livro termina com uma frase que soa exatamente como um eco de Mateus, capítulo 11. O Espírito e a esposa dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Aquele que ouve. O ouvido que foi aberto pela graça produz uma voz. Produz um convite passado adiante. A escuta verdadeira não termina em você. Ela se espalha. Ela chama outros. Ela diz, eu ouvi algo que você precisa ouvir também. Esse é o ciclo que Jesus está iniciando em Mateus capítulo 11, versículo 15. Não apenas um chamado para você ouvir. Um chamado para que, ao ouvir, você se torne alguém que ajuda outros a também ouvir. Que a sua vida, transformada pela escuta real, se torne ela mesma uma parábola. Uma história que, quando alguém presta atenção de verdade, revela algo sobre o reino que palavras sozinhas, às vezes, não conseguem dizer. Hoje, nesse momento, você ouviu palavras sobre ouvir. E isso é, em si mesmo, uma espécie de ironia que Deus parece gostar. Falar sobre a escuta para quem está escutando. Descrever o que significa ouvir para pessoas que estão tentando ouvir agora mesmo. Mas a ironia só é boa se produzir a coisa certa. Se esse vídeo ficou apenas na cabeça, apenas na zona de interesse intelectual, apenas na coleção de conteúdos bíblicos que você consome regularmente, então algo foi perdido. Não porque o conteúdo seja ruim, mas porque o conteúdo foi criado para produzir uma resposta que vai além da aprovação mental. A resposta que esse texto pede é simples e custosa ao mesmo tempo. Para e pergunta. Para de verdade. Tira o fone de ouvido, fecha a outra aba e pergunta: há algo que Deus está me dizendo que eu ainda não deixei entrar completamente? Há um ponto de resistência no meu coração que eu reconheço, mas que tenho evitado. Se houvesse uma palavra que o Espírito quisesse falar para mim especificamente hoje, em qual área da minha vida ela precisaria chegar para encontrar resistência? Não é uma pergunta para responder aqui. Não é para escrever nos comentários necessariamente. É uma pergunta para carregar para dentro. Para sentar com ela em silêncio. Para deixar que ela faça o desconforto saudável que ela foi feita para fazer. Porque o ouvido que Deus abre não é apenas aberto uma vez. Ele é mantido aberto pela prática contínua de se colocar diante da palavra com humildade. Pela oração honesta de quem sabe que por si mesmo não ouve. Pela disposição de ser pequeno o suficiente para ser ensinado. Essa é a vida do discípulo. Não é a vida do que tem todas as respostas. É a vida do que continua ouvindo, continua sendo formado, continua sendo surpreendido pela profundidade de uma palavra que nunca esgota o que tem a dizer. Antes de fechar, quero te pedir uma coisa. Se esse ensinamento chegou em você, se alguma parte desse vídeo abriu algo que estava fechado, se você saiu daqui com uma pergunta que não tinha antes, quero muito saber. Vai lá nos comentários e me conta de onde você está assistindo. De qual cidade, de qual estado, de qual país. Porque esse canal está chegando em lugares que eu nunca imaginei que chegaria. E cada comentário me mostra que a palavra de Deus não tem fronteiras. Que ela atravessa idiomas, fusos horários, realidades completamente diferentes. E ainda assim fala de forma pessoal e específica para cada coração que está disposto a ouvir. Comenta agora. Não depois. Agora. Escreve o nome da sua cidade.
Escreve uma palavra sobre o que esse vídeo tocou em você, porque o comentário não é só uma métrica para o canal. É a prova de que o que foi plantado aqui está germinando em lugares reais, em vidas reais, em histórias que eu não conheço, mas que Deus conhece completamente. E se esse vídeo fez sentido para você, se você sentiu que foi além do que esperava, te peço que curta, agora. Não é pedido vazio. É porque o algoritmo funciona com esses sinais. E cada curtida é o que permite que esse tipo de conteúdo chegue em mais pessoas que estão buscando exatamente isso. Se ainda não é inscrito no canal Decifrando a Bíblia, se inscreve agora. Porque aqui não vamos suavizar o que a Bíblia diz. Não vamos encurtar o que precisa de espaço. Não vamos transformar as Escrituras em entretenimento leve. Vamos entrar fundo. Vamos levar o texto a sério. Vamos deixar que a palavra incomode quando precisa incomodar e console quando precisa consolar. Porque é isso que a Bíblia faz quando você realmente ouve. E você está aqui. Isso já é o começo.